Muito bem, turma do nono ano, mais uma aula de matemática aqui com o professor Rodrigo, começa agora. Bom, e página passada nós chegamos até o exercício 3, aqui na página 46. Nós estamos aqui exatamente ainda falando sobre a área do círculo, a área de um polígono regular. Só recapitulando aqui antes de começarmos esse exercício. Basicamente, falamos que para calcular a área desses polígonos regulares, é um pouco diferente. A área se dá como área igual semiperímetro vezes apótema. Tudo bem? E, após isso, depois de entendermos que a área é um pouco diferente, entendemos que também para calcular o semiperímetro, basicamente é a quantidade de triângulos dentro desse polígono multiplicado pelo comprimento dos lados desse polígono dividido por 2. E eu vou mostrar agora, vai ficar mais fácil nesse exercício para a gente compreender um pouco mais. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pegar aqui meu lápisinho da sorte. Perfeito. Vamos lá, deixa eu ver se está aqui para nós. Bom, gente, ó, o quarto exercício ele fala o seguinte: tem um hexágono regular, cuja medida dos lados é 8 centímetros. Determine, tá? Nós temos aqui um hexágono. Galera, é muito importante nós fazermos o quê? Entenda. Esse hexágono, ou aliás, todas as figuras regulares, nós podemos compreender internamente triângulos. E é isso que vai mudar. Olha, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar aqui, só para a gente entender definitivamente do que nós estamos falando. Olha só, estou traçando diagonais entre elas para entendermos aqui, ó. Ou seja, tracei essas diagonais e formei a quantidade de triângulos. Isso aqui ficou óbvio para todo mundo, né? Ou seja, nós formamos quantos triângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Tudo bem? E isso vai acontecer lá no quadrado, ou no hexágono, enfim, lá na página 44 ele mostra lá justamente o quadrado, o hexágono e o octógono. Exatamente isso. E a ideia é a quantidade de triângulos partidos dentro dele. Bom, e aí ele quer agora, a letra A, o semiperímetro. O semiperímetro exatamente perímetro é igual ao quê? É a soma dos comprimentos multiplicado pela quantidade de triângulo interno dividido por 2. Então, ou seja, a soma, se a gente pensar o seguinte, se pensarmos da seguinte forma, é o seguinte: quantos triângulos nós temos ali dentro? Né? Nós temos 6 triângulos. Qual é o comprimento de cada lado? 8 centímetros. Dividido por 2. Simples assim, galera. Não tem erro. Então, ó, 8, ou 6 vezes 8, 8 vezes 6, isso dá 48. 48 dividido por 2, simplesmente 24 centímetros. É isso. Tudo bem? Sempre que eu tiver um exercício te pedindo o semiperímetro, é a quantidade de triângulos dividido internamente desse polígono regular, vezes o comprimento do lado dividido por 2. Fechou? Beleza. A letra B é o seguinte: a letra B ele quer a medida da apótema. Então, galera, é como se tivéssemos. Vamos pensar nessa mesma figura aqui, tá bom? Então, eu posso tentar desenhar ela aqui, mas eu não sou muito bom. Vamos tentar desenhar um cara aqui. Vamos ver se dá certo. Não ficou tão igualzinho não, mas deu para quebrar um galho. É o seguinte: e se eu tivesse que pensar da seguinte forma? Pensa aqui nesse mesmo cara, ó, se eu traçar. Opa. Vamos tentar desenhar um pouquinho melhor, né? Vou pegar a borracha aqui. Vou pegar aqui. Só um besteira aqui.
Mesmo com essas retinhas aqui, não fica igualzinho não. Tá. Bom, vocês entenderam o que eu fiz aqui no desenho na parte de cima. Bom, imaginando que isso aqui, dividimos esse triângulo em duas partes, né? Fosse um triângulo equilátero, dividido em duas partes, é importante que a gente entenda o seguinte, né? Nesse caso aqui, nós tínhamos aqui um ângulo de 90 graus aqui, e aqui em cima ficou um ângulo de 30 graus. Tudo bem? Bom, uma vez que ficou exatamente esse cara, então pensa o seguinte, nós temos um triângulo formado mais ou menos para ficar assim, ó. Né? Eu tenho... Ixi, o triângulo ficou horrível. Espera aí. Vou pegar minha régua. Um cara assim, cara assim, cara assim. E aí, vamos pegar o cara aqui. E ficou mais ou menos um cara assim. Certo? Bom, agora vamos pensar da seguinte forma. Essa alturazinha aqui, né? Nesse caso aqui, é quem? É o A. O A é quem? É a apótoma. Então, se aqui esse lado inteiro é 8, então, portanto, a metadezinha aqui é 4, ou seja, aqui é 4. Tudo bem aí? Beleza. Bom, a partir disso, o que eu preciso fazer? Aplicar aqui a trigonometria, né? O ângulo interno está aqui, nós temos o cateto adjacente, cateto oposto. Então, nós sabemos que aqui é a tangente, né? Tangente de quantos graus? De 30 graus. Cateto oposto dividido por cateto adjacente. A tangente de 30 graus é simplesmente raiz de 3 sobre 3. E o meu cateto oposto aqui, ó, é o 4. E o meu cateto adjacente é o A de apótoma. Então, 4 vezes 3 é 12. Então, aqui deu A raiz de 3. Então, aqui deu 12 a raiz de 3. Tá? Continuando aqui em cima. Porque senão eu vou atrapalhar lá embaixo. A é igual... vamos racionalizar, né? Então, vamos colocar aqui 12 a raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes a raiz de 3. Portanto, A é igual, vai dar 12 raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Portanto, 12 dividido por 3 é 4, né? Então, portanto, você vai ter 4 raiz de 3 centímetros. Tudo bem? É isso. Então, ele pediu a apótoma, então a apótoma é 4 raiz de 3. E agora ele quer a área do hexágono. A área do hexágono, lembra que nós falamos. O que é a área? A área é o quê? É o semiperímetro P vezes o A. Ou seja, a semiperímetro nós já temos lá. Então, nossa área é o quê? O 24 vezes 24 vezes 4 raiz de 3. Portanto, área 24 vezes 4, isso vai dar 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Tudo bem? Simples assim. Beleza. Vamos para a próxima? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vou pagar aqui, senão fica no outro. Bom, o quinto exercício não é muito diferente de todos, ele vai só trazer uma outra ideia que eu vou dar para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Bom, é o seguinte. Ele fala o seguinte: um triângulo retângulo está circunscrito a uma circunferência, como mostra a figura a seguir. Determine a medida do raio desta circunferência. Galera, primeira coisa, a gente não vai, assim, a primeiro olho nu aqui, a gente não vai conseguir identificar o raio, porque a gente só tem os lados desse triângulo aí, né? Agora,
nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos, a partir desse centro dessa circunferência, vamos ligar até o vértice. Ops. Mas hoje eu estou ruim. Isso, vou ligar aqui do vértice até o centro da circunferência. Centro da circunferência até outro vértice. E do centro da circunferência até outro vértice. Tudo bem, tá aí? Beleza. O que eu preciso que a gente entenda? Eu vou até, inclusive, vou dar aos nomes. Eu vou chamar ele de... esse vértice aqui eu vou chamar ele de A. O outro eu vou chamar ele de B. E o lá em cima eu vou chamar de C. Tudo bem, tá aí? Beleza. Agora eu quero que vocês enxerguem que nós temos 3 triângulos aí. É ou não é? Então eu vou até mudar de cor. Eu vou colocar uma cor aqui vermelha. O vértice A. Ops, vou até engrossar aqui. Isso. Cadê? Vamos colocar aqui do vértice A. Aqui. Vou colocar aqui do A até o ponto O. E do ponto O volta para o B. Tudo bem até aí? Bom, detalhe, né? E o detalhe é o seguinte. O detalhe é o seguinte. Esse ponto O é universal aqui entre os 3 triângulos. Eu ainda vou fazer outra... Por que eu estou fazendo tudo isso, professor? Porque eu quero que vocês identifiquem algo bem diferente aí. De repente vocês não tinham enxergado. Do ponto C até o A é um vértice. Do ponto isso, do ponto C até o vértice, que é B, é isso mesmo. Do O até o C é outro triângulo. Tudo bem, tá aí? Eu vou usar uma outra cor aqui, vou usar um laranja. É um laranja. E eu vou usar esse triângulo aqui, ó, do B até o C. Um laranjinho que tá indo aqui, ó. Deu para entender, né? Significa o quê? O que eu fiz aqui? Só para vocês entenderem, que a gente saiba fazer a coisa. Galera, basicamente a gente tem 3 triângulos aqui dentro. É ou não é? Bom, se a gente tem 3 triângulos, a gente consegue basicamente identificar o seguinte: as áreas deles, a soma dos triângulos, a soma das áreas desses 3 triângulos está dizendo inclusive o seguinte, ó. A área do triângulo ABC é a soma das áreas dos triângulos AOB, AOC e BOC. Ou seja, o que eu acabei de desenhar isso para vocês aqui. Por que eu desenhei? Porque isso é muito importante de desenhar, separar as 3 figuras aí dentro. Considerando as bases dos triângulos, nós temos os lados dos retângulos aí. Então é o seguinte. Eu vou falar o seguinte. O triângulo ABC, que é o que eu vou fazer aqui, é o seguinte. A área do triângulo ABC é a mesma coisa que a área do triângulo ABO, ou AOC, né? AOC, somados mais a área do triângulo AOC, então AOC, AOB, certo? Então, dos 3 triângulos e do BOC, tá certo? Ou seja, um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos. Tudo bem, tá aí? Então, a área do triângulo inteiro
Não é base vezes altura dividido por 2? A base é 4, a altura é 3. Então, base vezes altura dividido por 2. Igual a do triângulo AOC. AOC. Então, a base aqui é 3 vezes o raio, que é o R, dividido por 2. Mais a área do triângulo AOB. 4, né? Então, 4 vezes R dividido por 2. Mais. E do triângulo AOC, né? Ou seja, 5 vezes R dividido por 2. Tudo bem daí? Agora vamos resolver. Então, 4 vezes 3, 12. Coloca aqui 12 dividido por 2. Não vou resolver ainda, tá? 3 vezes R deu 3R. Mais 4R. Mais 5R. Então, aqui eu vou, inclusive, aqui uma reta só. Tudo dividido por 2. Então, portanto, 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, ó, 5 e 4, 9. 9 e 3, 12. Então, 12R dividido por 2 vai dar 6R. Tudo bem? 6 está multiplicando, passa a dividir. Então, vai ficar aqui 6 dividido por 6 igual a R. Portanto, R, que é meu raio, é igual a 1. Simples assim. A medida do meu raio é igual a 1 metro. É isso aí, galera. Viu lá? Tranquilinho? Tranquilinho. Vou falar um pouquinho aqui do conteúdo já no próximo que nós vamos ver. Mas para isso eu preciso apagar, logicamente, né? Deixa eu apagar aqui. Você vê que não é difícil, mas assim, é um conteúdo que eu estou falando bem devagar, porque ele requer uma certa tranquilidade. Se não pegar tranquilidade, alguém fica para trás e não consegue entender. Não é legal, tá, gente? Bom, agora nós vamos falar cálculo de área do círculo. Tudo bem, gente? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que nós vamos falar aqui. Na próxima aula, a gente já faz os cálculos aí. Bom, então é o seguinte, quando ele fala o seguinte, a área do círculo é πr quadrado. Não é segredo para ninguém, é o que está posto aqui, está aí, né? Não tem segredo. Tá aqui, ó. Certo? Então, ele está dizendo o seguinte, aumentando o número n de lados, o polígono escrito fica mais próximo do círculo limitado pela circunferência, consequentemente. Então, a medida de AN da apótoma do polígono se aproxima da medida do raio da circunferência. O perímetro do polígono se aproxima do comprimento da circunferência. Então, portanto, o perímetro do polígono se aproxima da metade, que eu tinha explicado lá atrás. Faz sentido. A área do polígono se aproxima da área do círculo. E daqui a pouco a gente vai entender essa ideia do que se aproxima. Então, ele traz alguns exemplos aqui, né? Trazendo a ideia do área πr quadrado. Então, basicamente, nós vamos substituir esses carinhos aí, galerinha. Tudo bem? E aí, ele fala o seguinte, o exemplo 2, ele trouxe um exemplo mais claro. Ele traz a área ali, ó, 360 graus, está para πr quadrado, porque a volta completa daquela circunferência é 360 graus. E olha que ele está falando aqui, ó, na figura ao lado, ó, é o centro da circunferência, a região pintada, denominada o setor circular. Calcule a área dessa região, que fração da área do círculo corresponde à área desse setor circular? Use para π, 3,14. A área do setor circular pode ser calculada por meio da regra de 3, é o que nós estamos mostrando. Então, 360 graus está para πr quadrado, assim como 60 graus está para a área do setor. Então, ó, só foi substituído π 3,14 e o raio está mostrando aqui que é o 6 centímetros, né? 3 ao quadrado. Feito isso,
calculou, parará. E aí ele foi para o cálculo aqui, ó. Então 360 vezes x e 103,4, que é o resultado do cálculo, vezes 60. Vocês vão chegar no 18,84. Não tem segredo. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente vê, porque é o seguinte, no próximo, eu já vi que o primeiro exercício aí. Galerinha, beijo no coração. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, não tem problema. Dê uma pausa, volta o vídeo. E se não entendeu, marca um momento para conversar com o professor Rodrigo. Tenho certeza que nós vamos nos entender. Beijo no coração, até a próxima aula.